Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Neste episódio falaremos de Roland Barthes e as características semiológicas do mito. Barthes foi um importante escritor, sociólogo, semiólogo, dentre as muitas outras funções que exerceu em vida. Ele nasceu na França em 1915 e se formou em letras clássicas, gramática e filosofia na Universidade de Paris. Fez parte da escola estruturalista com seus estudos sobre literatura, debruçando-se em torno da semiótica, sendo influenciado principalmente por Fernand Saussure. Além disso, também teve influências de Lacan, Deleuze, Lévi-Strauss e Sartre. E teve seu foco voltado ao pensamento das formas de organização social, procurando estruturas profundas e seu significado dentro de uma cultura ou ambiente. No campo linguístico, Saussure se destaca com a ideia de que a língua é um conjunto estruturado pelas relações, ideia que Barthes desenvolveu em seus estudos literários. Para Barthes, a semiologia tem como objeto o sistema de signos, qualquer que seja sua substância, ou seja, imagens, gestos, sons, objetos, entre tantos outros. Publicado em 1957, seu conhecido livro Mitologias reflete sobre os mitos cotidianos de seu país, a França, e suas relações com a sociedade. E hoje falaremos sobre a parte 2 desse livro, O Mito Hoje. Nesse texto, o autor vai explicar a falta de separação entre o mito e o contexto histórico em que ele se insere. Ele se apropria da semiologia para explicar as questões sociais em torno da fala, reforçando seu pensamento estruturalista. Bom, essa parte do livro apresenta uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo é um texto denso e filosófico. Ele apresenta muitas informações por um parágrafo. Assim, é preciso redobrar a atenção e ler mais de uma vez para que entenda as reflexões do autor. O objetivo do autor nesse texto é expor como o mito atua na sociedade e de que maneira ele afeta. A ideia central dessa obra é que a semiótica não pode ser separada das transformações históricas e da humanidade, pois a fala, o mito e suas significações são produzidas por um determinado pensamento histórico, ao mesmo tempo em que essa significação do mito e da fala também dependem do tempo histórico que estão inseridas. Afinal, o mito, sendo uma fala, é fruto da produção ideológica de pensamentos produzidos historicamente. Lembrando que a semiologia nada mais é do que um estudo de fenômenos culturais a partir de um sistema de significação, como o que temos na linguagem, por exemplo. Ainda, para Barthes, o mito nada mais é do que um sistema de comunicação, uma fala. Assim, tudo pode constituir um mito, desde que esse seja suscetível ao julgamento de um discurso. Segundo o autor, a nossa sociedade é um espaço cheio de significações míticas e que a função do mito é transformar o sentido em forma. Ele começa falando da burguesia e como ela evita denominar-se política e ideologicamente. Logo depois, fala como o mito funciona na esquerda e na direita política. Para Barthes, na esquerda política, há uma linguagem de produção e revolução que não pode ser mítica, pois, segundo ele, a fala é prática e está relacionada ao cotidiano. Já o mito é metalinguístico, ou seja, tem a necessidade de referir-se a si mesmo para existir. Por outro lado, a revolução e a produção são práticas reais. Assim, precisam se materializar e não referir-se a si mesmas, diferente do que ocorre com o mito. Há mitos que existem na esquerda sim, porém, eles existem como uma comodidade e não como uma necessidade, sendo um mito artificial, com pouca habilidade de se manter na vida das pessoas. Já na direita política, é onde o mito estaria localizado e seria essencial. Na direita, o mito transforma uma mensagem em algo natural. Assim, defender uma prática moral através do mito seria torná-la algo natural, algo que existe independente do ser humano, uma verdade universal. Tal verdade estaria enraizada socialmente e constituída uma ideologia. Assim, por meio do mito, o opressor pode controlar com a sua linguagem o oprimido, buscando a continuação e eternização do pensamento dominante. Barthes exemplifica a ideia central do texto com a capa de uma revista, na qual um jovem negro, com um uniforme militar, faz uma continência à bandeira da França. Isso, segundo o autor, seria o sentido da imagem, seu significado. Porém, é que a França seria um país em que todos, até mesmo estrangeiros, servem à pátria. Assim, o autor identifica um duplo sentido. O primeiro seria uma simples e ingênua saudação, e o segundo, um jovem negro que se submete à dominação francesa. Apesar da influência de Saussure, Barthes pensou o signo como sendo relativo e histórico, na maioria das vezes, pois o signo pode ser absoluto, mas apenas enquanto linguagem.
pois enquanto mito, ele passa a ter mais de um significado, tornando-se complexo e relativo. Diferente do que Sussurré pensa, para ele, o signo é absoluto em sua totalidade. Assim, Barthes acabou seguindo um caminho próprio de estudo e aprofundou seu pensamento nas implicações materiais da fala, agregando-as aos estudos de semiótica. E esse foi mais um episódio do podcast Que Teoria Drops? Esse programa foi produzido pelas alunas Ana Vitória Favoreto, Eduarda Garcia, Júlia Carbone e Caroline da Silva, do 2º ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Esse episódio contou com a narração de Ana Vitória Favoreto e Caroline da Silva. Nesse episódio, falamos sobre Roland Barthes e as relações históricas e semiológicas do mito. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Obrigada e até mais!